Olá, meus irmãos. Vou apresentar aqui hoje para vocês um estudo que eu realizei no dia 1º de junho de 2026 no Centro Espírita Discípulos José de Abreu, pela plataforma Meet, né, de forma online, e que vou agora gravar e deixar aqui para quem quiser, né, assistir. Então, aqui está o título que eu dei para esse estudo é uma frase, né, que Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Ele diz: "Aprendi a contentar-me com o que tenho." Então, a carta de Paulo, essa carta aos Filipenses, foi escrita provavelmente durante a sua prisão em Roma, que se deu entre os anos 61 e 62 depois de Cristo. Ela foi escrita com auxílio de Timóteo, grande amigo de Paulo, né? A Epístola aos Filipenses é uma das chamadas cartas da prisão, refletindo a situação de Paulo, né, no momento que estaria preso em Roma, e o seu desejo de encorajar os crentes, mesmo diante das adversidades. A cidade de Filipos era uma colônia romana na Macedônia, né? A gente vê aí a localização aí de Filipos, né, na região daqui da Macedônia. E ela era importante, né, pela sua localização, que se tornava estratégica e cultural, porque ela fazia uma ponte entre a Ásia Menor e a Europa. Ela tinha um porto muito famoso, onde as pessoas vinham, né, da Ásia para cá, e havia aí uma estrada, né, uma maneira que eles se conduziam para a Europa, para Roma, né? E Filipos era, na verdade, existia em Filipos uma grande colônia romana. Então, qual era o propósito da carta de Paulo aos Filipenses? Primeiro, agradecer o apoio financeiro e emocional, porque a comunidade filipense, talvez até por ser uma comunidade de romanos, né, eram romanos ali em Filipos, e sendo Paulo também cidadão romano, eles tinham talvez, né, uma afinidade, um apreço, né, por isso. Eles deram muito apoio financeiro a Paulo naquele momento de que ele estava preso. Então, do propósito da carta de Paulo é agradecer esse apoio financeiro, né, que o fazia com que ele tivesse, né, o que comer enquanto estivesse preso. Tinha a finalidade também de encorajar a perseverança na fé, mesmo em meio às dificuldades e perseguições, né. Estando Paulo preso e tendo uma liderança muito importante na época, é claro que você vê, né, o seu líder preso, isso traz, né, às vezes um desconforto. Então, Paulo também quer encorajá-los, né, à perseverança na fé. E exortar a alegria em Cristo, mostrando que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas. Lá no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 85, que tem como título Se Aspiras a Servir, Emmanuel começa, né, esse capítulo com essa frase de Paulo. E Emmanuel começa dizendo assim: Se acordastes para a cooperação com Jesus,
recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos então refletir sobre essa mensagem de Paulo. Primeira coisa, vamos refletir sobre essa palavra, né? A primeira coisa que Paulo diz é aprende, aprende. Se ele diz que aprendeu, é sinal de que ele não sabia, né? Quando a gente aprende alguma coisa, quer dizer que é algo que eu tive o quê? Precisei de um tempo para aprender aquilo que eu não sabia antes. Então, a gente já vê aqui uma conotação nessa colocação de Paulo. O que que ele quer dizer com esse aprendi? Ele quer dizer um processo. Ele quer dizer que a gente passa por um crescimento. Ele passou por esse crescimento, um crescimento espiritual. E um crescimento espiritual que ele não é automático. Ele não se dá de repente. Aprendi. O tempo do aprendizado é diferente de um para o outro. Agora, ele é contínuo. Constantemente, a gente está aprendendo. Então, aprendi significa esse processo de crescimento espiritual, que é uma aprendizagem contínua. Aponta para um discipulado diário. Todos os dias eu estou aprendendo alguma coisa. Depois, Paulo fala: aprendi a contentar-me com o que tenho. O que tenho. E o que tem Paulo, gente? O que tem Paulo naquele momento? Vamos ver o que Emmanuel nos diz, nos ajuda a entender o que que Paulo tinha naquele momento. Olha só o que Emmanuel diz. Quando o apóstolo escreve essa confissão, ele estava preso em Roma. Em torno dele, um ambiente doloroso do cárcere. Guardiães, desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. Olha o que que Paulo tem. Paulo tem o quê? Prisão, um ambiente doloroso, pessoas à sua volta infelizes, insatisfeitas, muitas vezes maltratando os outros presos e ou ele mesmo. Nem sempre tinha pão à mesa. Por isso, até que os filipenses ajudavam Paulo financeiramente. Por quê? Não é como a gente vê, tem hoje nas prisões, que as pessoas têm o café da manhã, tem almoço, janta, né? Pode ser até escasso, pode ser ruim, seja o que for, mas tem. Não. Na prisão, naquela época, o pessoal não tinha comida. E, inclusive, né, disse historicamente que alguns morriam de fome. Então, não tinham água, não tinham visita. Então, a comunidade filipense, ela tem um grande papel nesse momento de Paulo na prisão de Roma, porque eles conseguem articular de tal maneira que o dinheiro, né, chegasse, o recurso chegasse a Paulo, talvez até através de Timóteo também, para que Paulo pudesse se alimentar, pudesse ter pão e água, né? E aí, diante de todo esse contexto que Paulo está vivendo ali na prisão, ele fala que aprendeu a contentar-se, né? Ele fala em contentar-me com aquilo que eu tenho.
Mais uma vez, Emmanuel nos ajuda a entender o que é contentar-me. Emmanuel diz que, no entanto, ao invés de desânimo, de desanimar, né, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Se aspiras a servir aos outros, diz Emmanuel, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age como o Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Então, Emmanuel já coloca aqui, né, que Paulo. O que é para Paulo contentar-se com o que tem? É ter essa serenidade, é ter esse ânimo, é ter essa vida, é não ter uma expectativa inútil, uma expectativa com aquilo que não existe. A realidade é essa. Mas viver satisfeito por quê? Porque ele acreditava numa vida que ia além da matéria e procurava se melhorar com aquilo que ele estava, naquele momento, daquele jeito. Como melhorar-se numa situação assim tão adversa? Cada um vai descobrir, né, diante da sua situação, mas para Paulo, só manter a serenidade, o bom ânimo, ainda escrever uma carta dessa, encorajando seus irmãos a permanecerem firmes na fé, isso é superação, é melhorar-se, é contentar-se com o que tem. Então, aí a gente traz isso para a nossa vida. E nós? E nós, meus irmãos? Vamos pensar, o que que nós temos? O que que nós temos? Nós temos o quê? Nós temos a nossa realidade. E aí, cada um é que vai encontrar qual é a sua realidade. O que que eu tenho? Tenho artrose, tenho uma idade avançada, tenho uma aposentadoria, tenho uma vida agitada, tenho muito trabalho, tenho filhos pequenos, tenho um marido doente, uma mãe também precisando de cuidados, um pai precisando de mais cuidado ainda. A realidade de cada um é diferente, mas cada um vai ter que buscar e entender o que temos, né? Se dar conta do que tem. E a mensagem de Paulo continua, continua. Ele, no versículo seguinte, quando ele diz, aprendi a contentar-me com aquilo que tenho, com aquilo que tenho, e no versículo seguinte, esse versículo 11, no versículo 12, ele diz, sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Olha que interessante que ele primeiro diz aprendi. Ele aprendeu a contentar-se com o que tem e agora ele diz sei. Quer dizer, ele conseguiu aprender. E aí, hoje, no hoje da história, que ele está ali preso, vivendo naquela situação, ele diz que ele já sabe viver. Ele sabe viver tanto ali naquela penúria como na abundância. E, na verdade, o que que quer dizer isso? O que que quer dizer eu saber viver, seja na penúria, seja na abundância? A gente pode traduzir isso em uma palavra, que é equilíbrio. É saber equilibrar, é saber
viver numa condição e em outra condição, ou saber viver em qualquer condição, né? Que é muito mais amplo ainda. Então, contentar-me, como disse Paulo, é não é conformismo, não é indiferença. Ah, eu sou assim, vou ficar assim, agora eu estou com toda a situação, estou preso, acabou, vou morrer, melhor, né? Morro de fome e fico aqui. Não é isso. Contentar-me, quando Paulo diz contentar-me, não é conformismo, não é indiferença à situação, mas é confiança em Deus e a força para suportar qualquer situação. Se é uma situação de pobreza, se é uma situação de riqueza, se é uma situação de necessidade ou de prosperidade, seja qual for a situação, eu tenho confiança de que Deus está comigo, a espiritualidade está comigo e me dará toda a força suficiente para eu suportar essa situação, para eu aprender com essa situação. Isso é contentar-me. Paulo, ele agradece à igreja filipense pela oferta de sustento e, ao mesmo tempo, ele introduz uma lição sobre contentamento que transcende as condições materiais. Então, ele estava ali na escassez, como diz, né, Emmanuel, nem sempre pão, nem sempre água, nem sempre consolo, mas para ele, o contentamento vai além disso tudo, transcende essas condições da matéria. E é isso que ele, nessa carta aos Filipenses, ele traduz, ele envia essa mensagem daquilo que ele aprendeu e continua aprendendo. Emmanuel diz: todo aquele que sente e age com o Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se e melhorando a vida com aquilo que tem. Melhorar a vida com a abundância, com tudo que eu posso ter, talvez seja até fácil, mas melhorar-se com aquilo que eu tenho é transformar-se, é transmutar-se. E aí, melhorar-se com aquilo que eu tenho, vamos lembrar nesse momento o que Jesus, na multiplicação dos pães, lá em Marcos capítulo 8, de 5 a 21, o que Jesus pergunta aos discípulos. É muito interessante. Quando a multidão está faminta, Jesus não pergunta de quantos pães vocês precisam, mas ele pergunta: quantos pães vocês têm? Parece uma coisa assim simples e talvez a gente até deixe passar despercebido a pergunta de Jesus. Mas vejam bem que Jesus não pergunta quanto que a gente precisa para a gente fazer as coisas. Ele não pergunta isso. Ele pergunta quantos pães vocês têm. Porque é com aquilo que eu tenho que eu vou resolver o meu problema. Enquanto eu ficar buscando e querendo aquilo que eu não tenho, aquilo que eu gostaria de ter, aquilo que eu quero ter, eu não vou resolver nada. E desperdiço o tempo e aquilo que eu tenho, na verdade. Então, essa pergunta de Jesus é também profunda e é para nós. É para nós hoje, mais uma vez, e nós? Mais uma vez, o que é que nós temos? O que é que nós temos? Refletindo o que
Paulo disse, e agora essa pergunta de Jesus: o que que nós temos? E a resposta, de novo, é a nossa realidade. Nós temos sempre a nossa realidade. É você se olhar no espelho, é se ver, é essa a minha realidade. É isso que eu tenho. Isso é muito importante. Primeira coisa que é preciso é a gente identificar aquilo que a gente tem, as possibilidades que a gente tem e as impossibilidades também. Eu acho que esse é o primeiro patamar, esse é o primeiro degrau para nós no nosso dia a dia. Isso eu posso, isso eu tenho, isso eu não tenho. Porque muitas vezes a gente acaba nessa ansiedade de querer ter o que eu não tenho, eu esqueço de identificar aquilo que eu tenho. Puxa vida, eu queria tanto uma coisa, queria poder ir lá no outro país fazer uma palestra. Não posso, mas eu posso, aqui onde eu estou, pelo telefone, ouvir um irmão necessitado, eu posso acolher, aconselhar, aconchegar. Então, a primeira coisa importante é a gente identificar o que a gente tem. Depois, reconhecer. Porque às vezes a gente também não quer reconhecer. Eu não tenho condições, porque se eu tenho artrose nos meus joelhos, eu digo isso, gente, porque eu tenho, tá? Então, estou dando um exemplo meu que acho que é mais fácil do que eu ficar buscando exemplo dos outros, que cada um tem que ver assim. Então, se eu tenho artrose nos meus joelhos, não adianta eu querer fazer ginástica de alto impacto. Porque, não, eu tenho que reconhecer que aquele tipo de exercício eu não posso fazer, mas eu posso fazer uma hidroginástica, eu posso fazer exercício dentro d'água, posso, então, eu posso fazer uma caminhada, eu não posso andar 1 hora, mas eu posso andar 10 minutos. Então, eu tenho que reconhecer aquilo que eu tenho. Depois, eu preciso reavaliar. Eu vou reavaliar diante daquilo que eu tenho, se eu tenho os 5 pães, o que que eu posso fazer com os 5 pães? Se eu tenho 1 quilo de arroz, o que que eu posso fazer? Quanto que eu tenho de, do meu financeiro, as contas que eu preciso pagar e quanto eu vou poder gastar a mais, o que que eu vou poder fazer, se eu posso fazer uma viagem, se eu não posso, eu vou ter que reavaliar, reorganizar isso. Em quarto, eu preciso aceitar. Aceitar que essa é a minha condição. Eu não tenho condição hoje de fazer a tal da viagem. E aceito isso. Aceito que esse é o meu momento, essa é a situação que eu tenho para hoje. Sem revolta, sem querer o impossível, sem ficar me lamentando, sem ficar reclamando, sem ficar me lastimando. Confiar. Confiar que diante dessa situação eu vou encontrar oportunidades de fazer alguma coisa. Confiar que eu tenho um Deus comigo. Confiar que esse Pai Criador, ele está me recriando todos os dias. Ele está me fornecendo tudo aquilo que eu preciso para hoje. E ser grato diante de tudo isso. Difícil, né? Quantas vezes, né? A pessoa ser grato por aquilo que tem, porque fica sendo ingrato por aquilo que não tem.
Aí não consegue nem agradecer aquilo que tem. E isso é perigoso até, né? Eu trouxe aqui como um exemplo para vocês, e sugestão apenas, diante dessa colocação, o Ho Oponopono é uma técnica, né? É uma prática antiga, vinda do Havaí, que os Karunas, que eram sábios indígenas, eles usavam, né? Como uma prática de cura e de transformação. E essa prática, né, do Ho Oponopono, ela tem conquistado um crescente reconhecimento mundial. E ela vem auxiliando muitas terapias integrativas no hoje. Eu trago isso para vocês como uma sugestão, como um exemplo, mais que tudo, porque a gente tem inúmeras possibilidades de nos ajudar no nosso autoconhecimento, na nossa transformação, no nosso melhoramento, no nosso crescimento espiritual. Cada um tem que encontrar a sua. Então, o Ho Oponopono que eu trago aqui é como um exemplo. Pode ser o Ho Oponopono, pode ser tantas outras maneiras de meditação, o próprio exercício físico, a oração, nem se fala, né? Claro que a oração, então, é fundamental. Práticas que vão nos ajudar nesse processo de aprendizado. É importante que a gente encontre. Mas o que eu trouxe de exemplo, que eu acho interessante no Ho Oponopono, ele usa 4 frases que a gente repete, mas não simplesmente repetir, mas é repetir internalizando isso. Então, primeiro é eu sinto muito. O que quer dizer esse eu sinto muito? É o reconhecimento e a responsabilidade sem culpa daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, como a gente disse antes. Então, eu sinto muito. Eu reconheço aquilo que eu tenho hoje e me torno responsável por isso. A segunda frase é me perdoe. O que quer dizer o me perdoe? É essa aceitação, é o auto-perdão, é a autoaceitação, é se perdoar, é justamente não sentir culpa por aquilo que eu tenho. Eu tenho isso, eu posso isso. A terceira frase é eu te amo, que é o quê? É a transmutação, é transformar essa energia que eu tenho nesse momento. Eu me amo com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, e não me revolto, mas eu transformo isso numa energia positiva, numa vibração boa, numa vibração positiva, sem reclamação, sem a gente lamentar e não se conformar com aquilo que a gente tem hoje. E a quarta e última, sou grata, que é então agradecer a oportunidade de crescimento que eu tenho hoje. Porque sempre, 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 em todas as situações, eu vou encontrar oportunidade para crescer. E aí poder dizer como Paulo, aprendi a contentar-me com o que tenho. E eu termino aqui, meus irmãos, com essa, essa, esse trecho, né, de Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, escrito pela
psicografia, né, pela mediunidade de Chico Xavier, no capítulo 9, que tem como título Luz de Deus. Vamos então com Joana de Ângeles refletir. Joana diz: necessitas entender que o progresso espiritual é de emergência e o estás retardando em razão das coisas de pequena monta a que te encandeias. Os grandes obstáculos desafiadores levam o viajante à reflexão na forma pela qual os podes superar. Permeia-te da divina luz e clareia os recantos escuros da tua vida, onde se alojam o ciúme, a mágoa, a inveja, a preguiça e outras imperfeições injustificáveis. Criado pela glória estelar, és um cosmos em miniatura, saindo da nebulosa incandescente das paixões. Lindo, né? Isso que Joana nos traz. Então, essa é a reflexão que eu trouxe nesse estudo, um estudo maravilhoso, nessa página maravilhosa que Emmanuel escreve em Palavras de Vida Eterna, essa frase maravilhosa de Paulo, essa carta de alegria, contentamento diante do momento tão difícil que ele vivia na prisão. E terminando com essa mensagem de Joana, que enfim quer colocar os nossos pés no chão. Que às vezes a gente fica aí, como ela diz, retardando esse nosso processo espiritual por coisa de pequena monta, ela diz. A gente se perde por pouco e esquece de aproveitar aquilo que a gente tem. Que a gente possa investir mais em nós mesmos com aquilo que temos. Aqui está as fontes que eu utilizei nesse estudo, né? A carta de Paulo aos Filipenses, o Evangelho de Marcos, o livro Palavras de Vida Eterna, né? Especificamente o capítulo 85, o livro Filhos de Deus, de Joana, especificamente capítulo 9, o Ho Oponopono, que é um guia prático e completo para iniciantes, né? Nessa página que tem a prática do Ho Oponopono como exemplo, sugestão, e fica a critério de cada um. Então, que a gente possa pedir ao Pai, né, esse pôr do sol lindo, maravilhoso, que a gente possa justamente, né, quando cai o dia, quando o sol se põe, a gente ter essa clareza de dizer: hoje eu fiz tudo aquilo que era possível fazer com aquilo que eu tenho. Que assim seja. Gratidão a todos. Obrigada por me ouvirem, quem ficou até aqui, e até uma próxima oportunidade. Fiquemos com Jesus. Amém.